Folha. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Vamos começar mais uma edição da Terça Esquerda, nossa 49ª edição. Hoje nós vamos falar sobre direito à cidade e a luta contra a mineração. E vamos receber como convidadas Bela Gonçalves e Janine Oliveira Purim por nos receber. Agradecer a todo mundo que está presente, que fez esse esforço de comparecer aqui na terça-feira à noite para acompanhar a gente. Quem estiver vendo também nas redes sociais. E eu vou chamar aqui a Sônia Lansky e a Thalita, que elas vão dar um recadinho também sobre um movimento bem importante que está acontecendo aqui na região. Oi, gente, boa noite a todas e a todos. Eu sou trabalhadora da saúde há 30 anos do SUS e nós viemos aqui conversar, convidar vocês e divulgar um pouco dessa situação dessa maternidade Leonina Leonor, né? Tem um panfletinho que a gente vai distribuir rapidamente para não tomar o tempo da programação, né? Mas já agradecendo o convite. É um tema que está muito em risco, né? Uma questão que demanda urgência, uma história de luta de décadas no Brasil, que nós estamos trabalhando pela movimentação pelos direitos da mulher e da criança, da família, às evidências científicas, ao bom parto, ao direito de respeito e dignidade no momento do parto e do nascimento e as boas práticas em saúde. E com esse trabalho de muitas décadas no Brasil e em Belo Horizonte também, nós conseguimos que a prefeitura montasse essa maternidade que está disponível, está montada, está pronta, uma obra depois de uma desapropriação de um hospital aqui em Venda Nova e uma construção de uma maternidade toda no modelo da humanização do parto e nascimento, com 7 quartos individuais de parto, com banheiro privativo, sendo 6 quartos com banheira, para dar uma oportunidade dessa mulher usufruir de métodos de conforto na hora do parto e do nascimento. Compromisso de todas as gestões da Prefeitura desde 2008 e, no entanto, ela persiste fechada e uma decisão atual de não abrir a maternidade, inclusive utilizando sem representação, né, popular, porque essa decisão pela abertura dessa maternidade, pela construção, pela obra, pelo dispêndio de recurso público, acontece essa aprovação pela população nas conferências municipais de saúde desde 2008. São propostas que ganham disparado entre as mais votadas. É um direito conquistado, é um recurso destinado e que hoje está sem perspectiva de cumprir esse compromisso, né, com a população. E aqui em Venda Nova não seria a melhor oportunidade de conversar com todo mundo e pedir o apoio e essa mobilização para que conheçam a maternidade, conheçam esse debate, façam parte dessa decisão, como deveriam ser os principais interessados, né, pela abertura dessa maternidade. É uma região aqui, uma região vulnerável, todo mundo sabe disso, uma região que enfrenta grandes desafios, entre eles o direito das mulheres de terem um bom atendimento no parto e nascimento e dos bebês de terem um nascimento saudável. Mortalidade infantil aqui em Venda Nova ainda é um desafio, é a segunda taxa mais alta da cidade. Então, um investimento propositivo, bonito, né, positivo, numa experiência marcante para a mulher, que é o momento que ela dá à luz, né, um momento importante para a família e para a criança também. Então, é uma grande oportunidade que nós temos de realmente usufruir de uma situação concreta. Essa maternidade está pronta e ela não
está com perspectivas de abertura. Eu acho que depende muito da nossa mobilização enquanto mulheres, o movimento Nasce Leonina e o movimento específico aqui de Venda Nova, porque serão os residentes aqui de Venda Nova os primeiros a desfrutarem disso. Hoje, 70% das mulheres de Venda Nova têm que se deslocar para outras áreas da cidade para buscarem uma assistência no parto e nascimento. O Isoleto, que é uma maternidade muito bacana, mas não tem essa ambiência que a mulher pode usufruir, deveria ter disponível no momento do parto em toda a cidade, não só Venda Nova. A gente aqui está com uma oportunidade concreta, mas na cidade toda a gente deveria migrar, mudar o modelo de assistência ao parto e nascimento para que todas as mulheres, né, tenham acesso ao SUS e com boa assistência, com boa qualidade, assistência adequada e uma experiência do bom parto. A Thalita vai... Não, acho que a Sônia já pediu assim, bastante sobre o tema. E fica aí a hashtag Nasce Leonina. A gente quer a Leonina funcionando para atender as mulheres que são vulnerabilizadas, para atender as mulheres que precisam, preta, pobre também, tem direito de parir com qualidade, tem direito de parir no SUS. É isso aí, gente. Obrigada. Sim, Sônia lembrou de a gente estender o convite para vocês para estarem amanhã com a gente. Vai ter uma reunião, chama Mobilização Venda Nova, que é na rua, você tem aí, Lorena? Rua José Félix, 824, Mantiqueira. Me parece uma escola. É na escola. Isso. Amanhã às 19 horas. Vai ter uma 18h30. Vai ter uma panfletagem antes. Depois tem uma agenda, dia 8 de agosto, a plenária de mulheres do Conselho Municipal de Saúde. Plenária de mulheres, mas é aberta a todos, claro, todos são bem-vindos para apoiar. No Risoleta Neves, a pauta é a abertura da Leonina. E uma visita técnica que a deputada estadual Marília Campos está convidando também. Nós já fizemos uma visita técnica recentemente. Vai ter mais uma visita técnica para mostrar o que está disponível ali. Acho que é importante as pessoas irem para se tocarem do que está disponível hoje para as mulheres terem acesso ao bom parto, e esse direito está sendo sonegado, né, ceifado dessa oportunidade para as mulheres, com propostas que não atendem à necessidade real das mulheres hoje nessa cidade. É claro que tem várias outras necessidades que a gente precisa pensar na saúde integral da mulher, tem vários desafios, e esse é um deles, e a gente pode estar avançando nessa abertura dessa maternidade. Dia 8 às 16 horas vai ser no Risoleta, a plenária do dia 8. E a visita técnica, 9h30 da manhã, é no segundo andar da UPA Venda Nova. Para quem não conhece, todo mundo, acho que era uma boa oportunidade de a gente conhecer para defender. Dia 9, a visita técnica, 9h30. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigado a vocês por comparecerem aqui, para vir. Eu acho assim, a gente precisa muito desses movimentos que são perto da gente, eu acho que ele tem um poder de mobilização muito grande. Então, a gente da Terça Esquerda vai fazer tudo que a gente puder para ajudar na divulgação, participando. Então, se alguém não tiver conseguido pegar algum detalhe, pode procurar a gente também no perfil da Terça Esquerda, na rede social, e a gente passa mais informações que precisar. Nasce Leonina, hashtag na Facebook. Nasce Leonina, hashtag no Facebook, Instagram, Twitter, todas as redes sociais. Obrigada. Obrigado a vocês. Bom, gente, então vamos começar sobre o nosso tema de hoje. Primeiro eu queria só pedir, assim, quem está conhecendo hoje a Terça Esquerda, se puder, curtir a gente nas redes sociais, que é o nosso principal meio de divulgação. E inclusive também a gente faz uma transmissão ao vivo pelo Facebook, na página da Terça Esquerda. Quem puder
entrar lá e compartilhar, inclusive se puder fazer isso agora, ajuda muito a gente levar as informações e esse debate para outras pessoas que por algum motivo não puderam comparecer aqui hoje. Nós vamos receber então a Janine Oliveira, que participa do projeto Manuelzão, participa no movimento pela preservação da Serra do Gandarela e do Gabinete de Crise da Sociedade Civil, plataforma de informação socioambiental. É uma guerreira que está há muito tempo já na luta em relação à questão ambiental e com certeza tem muita coisa para passar para a gente, muita experiência. Eu queria pedir uma salva de palmas para a gente receber ela aqui. E vamos receber também a Bela Gonçalves, que é lutadora pelo direito à cidade e vereadora de Belo Horizonte. Uma salva de palmas para a Bela Gonçalves também. Bom, eu vou passar a palavra para as convidadas, elas vão fazer uma fala inicial e depois a gente abre para participação dos presentes. Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, pode falar com o Saulo. O Saulo vai fazendo uma listinha só para a gente manter uma ordem. Ou então, na hora que começar aqui, o pessoal também vai levantando a mão e a gente vai conversando. Boa noite, gente. Uma questão de ordem, quem ganhou o jogo? Cruzeiro perdeu. Ixi, o Cruzeiro perdeu o jogo, mas nós não podemos perder esse jogo contra a mineração, né, gente? Então, satisfação estar aqui de novo no Terça à Esquerda, trazendo esse debate super importante. Quando o Saulinho entrou em contato para poder discutir, debater, perguntar o que a gente quer discutir, a gente falou, olha, o tema que nós precisamos levar para todos os lugares agora é o tema do enfrentamento à mineração, que está transformando o nosso estado num estado triste, num estado, enfim, onde está vigorando uma relação de terrorismo das mineradoras com o nosso povo. E a gente chamou esse debate de direito à cidade e o enfrentamento à mineração. Porque por muitos anos, né, seu Lando está aqui, é um companheiro da luta pelo direito à cidade, a gente debateu o que é isso de ter direito a viver na cidade. Tem muita gente que entende o direito à cidade como o direito ao acesso, às vezes a serviços, até ao consumo. Então, o direito à cidade pode ser acessar uma casa, acessar o transporte público, acessar maternidades, isso é direito à cidade. Mas o direito à cidade também é a gente poder escolher que cidade que a gente quer viver. E antes aqui a gente estava conversando, né, seu Orlando, como que em Venda Nova dava antes para poder nadar no brejo com as taboas e tinha uma natureza nessa cidade que foi sendo destruída pelo processo de urbanização. Os nossos rios foram sendo destruídos, as nossas nascentes foram sendo destruídas e a urbanização chegou devastando quase que todas as áreas verdes de Belo Horizonte. E aí, né, a cidade, ela deixa de ser um espaço que a gente escolhe como que vai viver e ela passa a ser uma cidade onde o capital impõe como a gente vai viver. Isso dentro de uma cidade metropolitana. Nas cidades do interior, a força das empresas é ainda maior e a Janine vai falar um pouco sobre isso, né? E eu diria assim que talvez um dos maiores desafios que a gente tem hoje na luta pelo direito à cidade é a luta de enfrentamento a esses megaprojetos que estão aqui minando a nossa capacidade de existir nesse quadrilátero perífero, existir nessa região metropolitana. Perguntar aqui uma coisa para vocês. Vocês sabiam que Belo Horizonte pode ficar sem água em questão de 6 horas? Toda a água que Belo Horizonte consome não é produzida aqui, porque nós destruímos os nossos mananciais de água. Então, toda a água da região metropolitana, ela vem das cidades da vizinhança. E onde tem água em abundância? Justamente onde tem minério de ferro, né? Então, a gente fala, os movimentos falam muito que as Minas Gerais são águas gerais. A gente tem uma abundância profunda de aquíferos, de rios, de águas mesmo, que servem não só para abastecer as cidades,
mas para a agricultura, para a pecuária, para o turismo, né? Pegar uma cachoeirinha no fim de semana, tudo isso são coisas que a gente adora fazer aqui em Belo Horizonte, né? Como bom mineiro. Só que essa água, ela tem sido destruída. A mineração, nos últimos anos, destruiu 2 importantes rios da nossa cidade. Destruiu, matou o Rio Doce, contaminou a água de Minas até o Espírito Santo, inclusive o mar, e matou o Rio Paraupeba. Qual que é a questão? O Rio Paraupeba é responsável por 50% da água da região metropolitana de Belo Horizonte. 50% da água que a gente bebe nas nossas torneiras, aqui em Neves, em Sarzedo, em Nova Lima, vem do Rio Paraupeba. E outros 50% vem do Rio das Velhas. Com o rompimento da barragem Córrego do Feijão, né, que dilacerou muitas vidas, né, e destruiu a cidade de Brumadinho, junto com o Rio Paraupeba, essa captação também foi interrompida. E hoje, Belo Horizonte só não está sem água na torneira porque existem reservatórios no sistema Paraupeba que estão secando a cada dia. E que em março desse ano já podem não ser suficientes para abastecer a nossa região metropolitana. E isso é uma coisa que a gente não escuta. Porque também é um cenário tão aterrador que a gente vive, né? Reforma da Previdência, os absurdos que o presidente fala, os vazamentos da Vaza Jato, que a gente às vezes se concentra muito naquele inimigo imediato, mas tem um inimigo às vezes muito maior, que está aqui ao lado, que constitui parte da nossa história, né? Há 300, 400 anos, que é a mineração, e que esse inimigo muitas vezes a gente não identifica com a profundidade que a gente deveria identificar. 6 meses depois do crime absurdo que retirou a vida de milhares, de centenas de trabalhadores, né, e destruiu outras milhares em Brumadinho, nas regiões da região metropolitana, hoje ainda é difícil mobilizar para poder discutir isso. Então esse é um silêncio que a gente tem que romper. E aí a gente fala, né? Então beleza, no Rio Paraupeba nós estamos vivendo dos reservatórios que nós temos. Um deles, Vargem das Flores, está inclusive ameaçado pela expansão imobiliária na cidade de Contagem e Betim. Outro que é o Rio Manso, o terceiro agora não vou lembrar, mas são 3 reservatórios que constituem o sistema Paraupeba, que estão garantindo a nossa água. E a gente fala, e o sistema do Rio das Velhas, de onde vem 70% da água de BH e 50% da região metropolitana? Esse sistema, gente, está cercado por nada mais, nada menos do que 20 barragens de rejeito com alto potencial de dano. Então, quando a gente vê as evacuações acontecendo nas cidades de Macacos, Itabirito e todas essas outras, né? Todas essas barragens, elas vão direto para o sistema Rio das Velhas, que não tem reservatórios e que, caso impactado, vai levar Belo Horizonte a um colapso hídrico em 6, 7 horas. Então, a realidade da gente ter 5 milhões de pessoas sem água, ela está muito mais próxima do que a gente imagina. E aí eu penso também, né, que esse tem que ser um motivo também para a gente se sentir impactado pela mineração. Porque Belo Horizonte, como uma cidade que esteve no centro do poder e da economia, das decisões sobre a economia do nosso país, né, nós submetemos muitas comunidades à falta de água, à destruição das economias locais, à expulsão das terras, comunidades tradicionais, como a gente estava discutindo, né, no Cerro, em Brumadinho, em várias dessas outras cidades, mas tudo valia, né? Afinal de contas, essa era a identidade dos mineiros, né? Tudo valia. Esse centro de decisão do poder político assentava esse poder também nas mineradoras, e é importante dizer que 90% dos deputados da Assembleia Legislativa são financiados por mineradoras. E aí, de repente, a gente percebe que essa realidade não é uma realidade só de defesa dos interiores, ou não é só uma discussão dos povos tradicionais, dos povos camponeses, né? Não é uma discussão só dos ecochatos aqui da Janine. Essa é uma discussão de uma cidade, de uma região metropolitana com 5 milhões de habitantes, que pode se ver totalmente sem água do dia para a noite.
E aí o que a gente observa, né, que eu achei que foi importante, né? No município, assim que houve o crime da Vale, na cidade de Brumadinho, nós puxamos, a partir de uma provocação do gabinete de crise, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a questão da segurança hídrica da nossa cidade e das outras cidades da região metropolitana. No início, né, a gente foi muito questionado, assim, inclusive na Câmara houve uma resistência enorme para que essa CPI passasse, mas a gente botou o pé no barranco e conseguiu instaurar a CPI lá. E realizamos diversas visitas. Visitamos os sistemas de captação e tratamento de água e também as barragens de rejeito, muitas delas de rejeito de mineração de ouro, como a gente tem ali do lado de Bela Fama, tem cianeto, ácido clorídrico e outras coisas piores, mercúrio, né? Que está ali a menos de 6 quilômetros da captação principal de água da nossa cidade. E visitamos essas outras barragens, gente, que são um mundo. A barragem, o complexo minerário Mina da Fábrica, que fica na cidade de Itabirito, ele é maior que a cidade pelo menos 2 vezes, se não 3 vezes, né? Ele é um mundo de mineração, uma realidade que tenta se esconder e que, antes mesmo de qualquer rompimento de barragem, está destruindo as nossas fontes de vida e de economia. Porque a mineração fala que a gente não tem solução se não continuar explorando. Mas hoje a mineração representa 2% do nosso PIB. Isso eles falam, né? E muito poucos empregos. A maior parte do minério vai embora para o exterior bruto. Agora, o que esses estudos econômicos não falam é quanto da economia comunitária, quanto da economia local os empreendimentos de mineração destruíram. Quanto do turismo, quanto da agricultura, quanto da pecuária, quanto da vida e das possibilidades outras que foi ali destruída. E aí, algumas coisas que eu acho importantes que foram as conclusões que a gente chegou na CPI, e hoje de manhã a gente esteve escutando a Vale, lá na Câmara Municipal. A primeira delas, né? A partir de março do ano que vem, não temos segurança se vai ter água ou não. Nem a Prefeitura, nem o Estado e nem a Vale tem um plano B entre março e setembro do ano que vem. Cabe para nós rezar para as deusas, para os deuses, para os orixás, para quem a gente quiser, para que não se repita a seca que a gente teve em 2015, porque se isso acontecer, as regiões aqui da metropolitana e Belo Horizonte vão ficar sem água. E aí vocês podem ter certeza, né, gente? Não vai faltar água no condomínio de luxo. Vai faltar água nas quebradas. Vai faltar água para o povo que mais precisa. Na hora que eles tiverem que escolher quem bebe e quem não bebe, quem toma banho e quem não toma banho, eles vão fazer uma escolha bem seletiva, né? E em setembro, a Vale se comprometeu judicialmente, a partir de várias pressões do gabinete de crise, da CPI, do próprio Estado, da Copasa, a construir uma nova captação de água, uma obra que vai custar 500 milhões de reais, cerca de 500 milhões de reais, acima de onde a água foi contaminada no Rio Paraupeba, 10 quilômetros acima. Aí você fala, essa captação está ok? Está de boa? Não, ela está na mancha de inundação de outra barragem, da CSN. Mas eles argumentam que essa foi a solução possível, uma vez que precisavam entregar com agilidade uma outra fonte de captação para a cidade de Belo Horizonte. Entre março e setembro, não temos qualquer garantia. A segunda informação, né, assim, como que a Vale quer lidar com a mancha de inundação e o dano do rompimento das barragens aqui em volta, né? Existe uma barragem que chama Maravilhas 2, que é dessa mina da fábrica. Ela tem 104 milhões de metros cúbicos de rejeito. Eu não consigo nem imaginar quanto que é 104 milhões de metros cúbicos de rejeito, mas eu posso dizer para vocês que a gente esteve lá e não dá para ver o fim da barragem a olho nu, quase. Essa barragem, gente,
se caso ela, e ela está em risco, né? Ela está hoje em nível de alerta, se essa barragem se rompe, ela destroça, a mancha de inundação dela passaria por 19 municípios e chega até aqui, até no nosso município. Forquilhas e outras também têm esse risco. Qual que é a solução para eles, né? E aí essa solução também é seletiva e a Janine vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. A forma como as comunidades, como essas obras estão relacionadas também a um interesse de expansão da mineração e não de segurança das populações. Mas a proposta deles é construir muros gigantescos que já estão sendo construídos sem licenciamento ambiental, com caráter de obras emergenciais. Então, vou fazer o seguinte: Macacos não tem jeito. Macacos vai inundar. Mas depois da cidade de Macacos, a gente faz um barramento, que a lama, segundo eles, iria parar ali e não vai vazar para o resto do rio. Em Itabirito, a mesma coisa. Nós vamos aqui devastar a mata ciliar e no leito do rio construir um outro paredão gigantesco, as muralhas de Minas, para poder fazer a contenção do rejeito. Como estamos fazendo, já dentro do Gandarelo, Janine vai falar sobre isso, em relação à mina Gonçu. Eu sempre chamo. Além disso, só que aí, gente, a gente percebe a seletividade. Onde eles querem fazer muro, eles fazem. Mas e essa barragem Maravilhas 1, 2, que é a mais perigosa, a que apresenta maior risco de dano associado para a região metropolitana? O que nós vamos fazer com essa barragem, né? Eles estão tentando voltar a operá-la a partir de setembro desse ano. Voltar a operar uma barragem porque ela ainda pode receber rejeito. Então eles querem uma barragem que hoje está em emergência, eles querem melhorar os índices de segurança para voltar a operar essa barragem, e ao lado dela estão construindo uma barragem ainda maior, que é a Maravilhas 3, que foi licenciada no apagar das luzes do governo Pimentel. Essa barragem Maravilhas 3 vai ser a maior, uma das maiores barragens de Minas e a maior barragem aqui da Bacia do Paraupeba. Maravilhas 2 já é, né, gente? A maior aqui da Bacia do Paraupeba. Então é isso. Do Velhas. Então, assim, gente, em suma, né, a proposta deles é muro para todo lado, não tem uma resposta a partir de entre março e setembro para a possibilidade da região metropolitana ficar sem água, querem continuar avançando com empreendimentos minerários no nosso estado e operando grandes barragens, e fazem tudo isso tentando ainda impor à nossa população que, se necessário, consuma água contaminada. Porque nas oitivas e nas visitas, eles sempre falam: a gente pode tratar qualquer água, até a água do esgoto. Mas eu costumo dizer que esgoto e rejeito são coisas também diferentes. Rejeito é metal pesado. E eles têm uma proposta de instalação de um tratamento no Rio das Velhas que permita a eles tratar essa água para a população. Eu pergunto: a população da região metropolitana foi consultada se quer ter uma água de rejeitos com metais pesados tratada? Ainda que eles digam que seja tratada, tenho quase certeza que a população não concorda. Então, esses são cenários difíceis. A gente fala isso não para que a gente se desespere, mas para que a gente não caia no imobilismo de achar que os golpes desse país são apenas os golpes que são dados pelo governo federal ou são apenas os golpes institucionais. Os maiores golpes a gente tem vivido no cotidiano com a destruição das nossas regiões metropolitanas. E não tenham dúvidas, as mortes, a contaminação do rio ainda é lucrativo para eles. E se a população não tem condição de conviver nas cidades e é obrigada a sair dessa cidade, porque eu penso que Macacos, em questão de alguns anos, vai virar uma cidade fantasma. Então logo os vouchers da Vale que estão sendo distribuídos sejam cancelados. Então o projeto deles é: destrói a cidade, expulsa a população, porque a gente pode continuar minerando. Nós não precisamos
contar com essa população aqui, afinal de contas ela não é nem o meu mercado consumidor. Meu mercado consumidor é internacional, é a China. Então, é aterrador, estamos estudando muito, tentando aprender muito, ainda falo muito bobagem, mas estamos estudando muito, tentando popularizar essa linguagem. Eu venho da luta das ocupações urbanas. As ocupações urbanas chegam a ficar, muitas vezes, 1 mês, 2 meses, sem ter direito de abastecimento regular de água, porque não são considerados territórios regulares. Enquanto os mineradores têm água de graça em abundância para destruir nessa região metropolitana. Nós não podemos aceitar mais esse cenário, né? Precisamos de outras alternativas, mesmo para que Minas Gerais sejam minas de águas e não minas de minério, morte e destruição. Então é isso aí. Oi, gente. Prazer, meu nome é Janine. Eu estava pensando que eu ia falar, eu tinha planejado falar ou começar, ou construir essa linha de raciocínio com vocês em cima de uma coisa, mas a oitiva hoje da Vale de manhã mudou meu rumo. Tá rindo, estava lá, né? O negócio de adoecer. E eu vou tentar não trazer essa cólera para esse momento, porque foi muito chocante. Assim. E vou tentar enfiar isso no meio da construção que eu já estava pensando mesmo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que tem alguns companheiros da luta ambiental aqui. Eu estou muito feliz, inclusive está até mexendo no telefone ali, um guerreiro da Marinha. Muito legal. Estava lá, ajudou a fundar o outro, sabia disso? Ele ajudou a fundar o outro, cara. É muito legal. E é legal a gente ver essa construção e agora você já está em um outro movimento, construindo uma outra coisa na cidade, dessa herança, né? Ô menina! E de reconhecer que a gente tem uma ancestralidade, que ela não necessariamente é de uma comunidade tradicional, que ela às vezes é muito perto da gente, é uma questão de mãe, vó, bisavó, e primeiro agradecer e dizer que esse território aqui é um território muito especial, porque os remanescentes de Curral del Rei vieram para cá, né? Então os moradores tradicionais de Venda Nova são os remanescentes do empreendimento da grande capital. Então, acho legal a gente começar dizendo que o desenvolvimento ele vem sacrificando territórios e comunidades. E esse território aqui é de remanescentes sacrificados no empreendimento, que é a capital do estado de Minas Gerais, que foi tão bem planejada e recente de 2 rios, então altamente sobre essa ameaça toda. Foi um ótimo planejamento, a gente fica pensando, porque aqui, gente, a gente está no alto do rio, a gente está muito perto da nascente. Então qualquer coisa que acontece, a gente tem pouca alternativa hídrica. E aí eu fico pensando mesmo, assim, eu acho que tinha uma coisa mesmo política de território. Era mais fácil tomar de uma comunidade que era rural do que tomar porque as outras comunidades que tinham ilhas de ascensão, que podiam ser a capital desse estado, elas já tinham uma questão urbana ali entrelaçada. Então, referenciar a vocês que são de Venda Nova, que são os remanescentes de Curral del Rei. Vocês já tinham pago todo o imposto de vocês, a coroa, e veio de novo o homem branco que tomou de vocês. Então, me desculpem. Queria dizer do setor da mineração, e a materialidade da nossa ligação está desde o nome, né, até todas as barragens. A gente fez uma visita técnica há pouco tempo com uma galera de Goiás, de uma faculdade, cara, Minas é assim, você pegou um carro, andou 3 km, você vai ver uma cava, uma mina, uma barragem, ou abandonada, ou funcionando, ou em expansão, ou principalmente daqui, do início ao fim do Sadrilastro, né, aquífero, que é a Serra do Curral, até pós-Serra do Espinhaço. Todo lugar que você entra
tem um buraco, uma cava, uma barragem, e de tanto está embrenhado na gente de um jeito que não é justo com a nossa gente. Com exceção de Belo Horizonte, né, todas as comunidades são tradicionais. Sabará tem 400 anos, eu estava falando de Piedade do Paraupeba. Piedade do Paraupeba tem quase a idade do descobrimento do Brasil, que é aqui do lado. Então tudo aqui é muito tradicional, tudo aqui tem comunidade tradicional. Toda e qualquer comunidade anterior que você vai tem festa de 300 anos, de 400 anos, a única comunidade que não é tradicional somos nós, Belo Horizontinos, que quando muito Belo Horizontinos, somos da terceira geração, né? Eu, pelo menos, sou da primeira. Minha avó não nasceu aqui, minha mãe também não, nem meu pai, a parte do meu pai. Então, isso é muito significativo, né? A gente está num território que foi uma expropriação com violência, não foi pacífico. As pessoas que moravam aqui não queriam esse empreendimento, esse desenvolvimento. E a história é a mesma. A gente fez isso com os indígenas, a gente fez isso com os negros, quando a gente tirou eles da África, porque já se sabe que foi o nome de uma tecnologia que eles tinham, inclusive muito entranhada também nessa cultura de minerar, porque eles sabiam fazer isso. Então, isso foi pensado por todo esse sistema que até hoje está aí enredando a gente. Um monte de história com ele, não com H. Falar para Belo Horizonte é uma coisa que eu não faço muito, gente. Muito menos em um movimento que tenha uma cara de esquerda ou direita, né? Porque a gente nunca teve espaço para falar de meio ambiente em nenhuma pauta de nenhum movimento político. E é inevitável dizer a vocês que a gente é insensível. A gente não tem sensibilidade com nenhum território que a gente precisa. A gente tenta mobilizar Belo Horizonte, cara, vamos lá, a galera está morrendo naquele lugar. Não vai 5 pessoas. Você não consegue mobilizar. E isso tem a ver com a sensibilidade mesmo, tanto que você deixa as coisas te afetar. O Belo Horizonte não deixa as coisas afetarem a ele. A gente tem, por exemplo, dentro dos movimentos que foram criados, fora os movimentos de Brumadinho agora, que no início você tinha 300 pessoas em assembleia. No meio você tinha 100, hoje não vai 5. Não fez um ano do rompimento. Se isso não é número para dizer da nossa falta de sensibilidade, eu não sei qual é o número que vai servir para dizer da falta de sensibilidade dos belo-horizontinos. A gente é muito dependente, né? O humano, e aí não só o Belo Horizonte, né? A gente depende do ar na qualidade certa. Se tiver um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, dá problema. A comida no jeito certo. Se tiver um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tem um caraqueiro do Projeto Manuelzão que ele fala o seguinte: você quer fazer um exercício de humildade, é você comer uma tortinha de frango estragada. Você fica 2 dias no banheiro, faz uma tortinha de frango. Então a gente é um ser totalmente dependente de tudo, Atualmente a pegada que a gente tem de dependência é maior do município e capital, Belo Horizonte, é maior do que o estado de Minas Gerais. Isso em tradução livre é a área que a gente precisa para sustentar Belo Horizonte com comida, água, qualidade de vida, já sobrepõe a área do estado. E a gente não tem sensibilidade para as pessoas que estão morrendo graças a atividades extrativistas minerais, graças ao agronegócio, graças a todos esses setores que num macro controlam os estados, né? Exatamente. Porque a gente elegeu enquanto sociedade que o poder, e ele é traduzido em dinheiro, ia ser o que ia nortear tudo. E a gente continua endossando isso. Em toda decisão que a gente toma, em todo privilégio que a gente não quer ceder, a gente continua. Todos nós. E é irremediável, porque são tantas armadilhas. A gente fica tentando essa emancipação, né, que é uma emancipação. Como eu vou fazer para viver sem colaborar, né? Aí aparecem os produtos, mas
eles vêm já maquiados pelo sistema, né? Eles já são uma proposta do sistema. Eles não são uma proposta fora do sistema. Então eu acho que a gente está devendo. Ontem a gente teve um encontro com os caciques e povos tradicionais de todo o Brasil que vieram para um outro encontro, enfim, e aí a Gabriela conseguiu puxar isso, foi maravilhoso, para eles conversarem um pouco com a gente. Estava a gente do Gandarela, a galera de Macacos, do Cerro, e o cacique, a gente começou a conversar após o negócio todo lá, e ele falando, e cara, é tão insano, porque assim, a gente já está em dívida. Não é que a gente está chegando para a dívida, a gente já está devendo para essa terra, que a gente depende dela. E ao invés de a gente tratar de retratar isso, de recuperar isso, de parar, né, os danos que a gente causa, não. A gente simplesmente continua. E assim, não sei qual é o limite. Não há limite para a raça humana. Não há. E isso enquanto sociedade. Obviamente que no unitário, né, cada um de nós, você vai ter um monte de possibilidade. Mas isso não é a maturidade que a gente tem enquanto sociedade. Enquanto sociedade, a maturidade que a gente tem é deixar bem. Daqui a pouco a gente pensa nisso. De onde vem sua água? Não faço a menor ideia. E as pessoas falam assim, muito mal da área rural. Ah, mas o cara lá do interior, ele não entende nada. Ele não cuida de nada. Ele está jogando o esgoto dele no rio. Tarará, tarará. Além disso não ser uma inverdade, vamos pensar no projeto do capitalismo enquanto comunicação. O que o capitalismo faz enquanto comunicação? Ele lava a nossa cabeça. Ele desconecta a gente da realidade que a gente era conectado. E num tempo muito curto. É muito rápido. E aí eu fico me perguntando assim, eu falo, cara, se então uma comunidade rural, ela tinha que estar defendendo o rio dela, o que Belo Horizonte tinha que estar fazendo com tanto de escola e educação e saúde que tem aqui? Porque se aqui tem mais saúde, mais educação, inclusive a gente está fazendo esses territórios virarem sombra de serviço para a gente viver. Esse ideal de desenvolvimento, onde a gente tem acesso a tudo. Mas e daqui? Está saindo o quê? Está saindo os guerreiros que vão tomar conta da água? Se o ribeirinho, ele não sabe, isso é um acúmulo que a gente tem no projeto Manuelzão, porque a gente tem um trabalho muito forte no Rio das Velhas, inclusive com um projeto chamado Amigos do Rio, que foi proposto assim, não é 20, uns 18 anos atrás, e que quando foi proposto, dava briga. Amigos do Rio é o seguinte, a comunidade de cima avisa de baixo o que está acontecendo no Rio, e avisa de baixo, e avisa de baixo, e avisa de baixo, e era entre os ribeirinhos. Hoje, para conseguir ribeirinhos para fazer, é difícil, porque eles foram desconectados do rio. Você vai numa comunidade onde o pai era o ribeirinho que mais atuava monitorando o rio. O filho dele não faz isso. Está preocupado com o videogame, está preocupado com o desenvolvimento, com a roupa, com o tênis, com a faculdade. A faculdade, né? O primeiro passo da meritocracia, a faculdade. Então hoje é muito melhor o seu filho ir para a faculdade do que entender uma lógica de funcionamento de rio. Agora, é mesmo responsabilidade só da comunidade ribeirinha? Se eu, Belo Horizonte, desmatei tudo, não tem quase remanescente nenhum de floresta, as naturais, então, vou fazer até um adendo. A gente tem aqui em Venda Nova, a Matinha, que é do lado das trilhas ali. Aquela é a única área que a gente tem de cerrado dentro de Belo Horizonte. E está sendo sanhada pela Prefeitura de Belo Horizonte para ser construído um centro de zoonose. Aonde que é? Eu não sei o local certo. Candelária, bairro Candelária. É do Tabajara, parte do Tabajara. E tem uma nascente também, que é uma nascente grande, que vai no terreno do senhor de baixo. Qual é o nome do senhor de baixo, que é o cuidador da nascente? Ele tem até um projeto de agrofloresta lá,
Enfim. E a gente tenta defender lá, e é uma dificuldade. E aí, como núcleo do Manuelzão, a gente fez inúmeras conversas lá. Cara, é o último remanescente de cerrado dentro de Belo Horizonte. As pessoas se sensibilizam com isso. No volume que deveria, né? Porque tem gente com sensibilidade, mas não no volume. Tinha que ser todo mundo. A gente não consegue todo mundo, a gente consegue as que já são sensíveis à causa ambiental. E aí você tem, em contrapartida, as opções que a academia e os engenheiros e a área técnica, mais a empresa propõem, que são aberrações faraônicas. É um negócio assim. A gente foi na CPI, na Copasa, em Bela Fama, e tudo que os engenheiros da Copasa propõem é coisa assim, etc. Dinastia 4 do Caranguejo. Não vou opção, nós jogamos água lá em Araçuaí, mano, é quase um mineroduto de ar. Essa é a possibilidade. Mas aí você pega o copinho que a Copasa dá de graça nos eventos dela e vira de lado assim, fala, corre pro cercadinho. É ali onde eles estão fazendo aquelas redes, né? Aquela expansão lá do BODD, aquela modernidade, tudo. Como é que ela esqueci? Eu falava, não, esqueci. Você vai falar, não, você não pode esquecer. Como é o daquele bairro lá em cima que é cheio de... Não, aqui não, só prédio. Buriti está querendo expandir para cima do cercadinho. Está querendo expandir para cima do cercadinho. E lá tem água boa, tão boa que é o copinho da Copasa, que dá para abastecer pelo menos aquela comunidade. E aí você tem um tanto de remanescente, acaba mundo. É uma coisa para abastecer 5 milhões de pessoas? Não, mas por que a gente não está pensando em ideias micro? Ideias menores. A gente tem aqui na Vilarinho a questão do córrego, e o Calil prevê uma obra com não sei quantos milhões. Faz microdrenagem, infiltração. A gente já mostrou que isso tem possibilidade. E não, vamos fazer aquele canal gigante lá, você vê o vídeo, você fala. É faraó, mas aí já é a moça lá, como é o nome da moça? Aquela lá do final, gente, acredita? Aquela do Francisco. A Cleópatra, com certeza é ela, que faz assim em torno do morro, tem uma coisa subterrânea. Vão enterrar, inclusive o Calil lá embaixo, eu tenho certeza que ele vai. Ele deve estar planejando o túmulo dele, porque... E não tem, aí você pede, Vale, me dá o conteúdo técnico desse muro, que a gente tem uns engenheiros aqui no movimento que estão querendo dar uma olhada para ver se vai dar conta. Por quê? Né? Tem um impacto, tem não sei o quê. Não cede os documentos técnicos. Para conquistar isso é uma batalha, é uma guerra. E aí entra o processo, a tabela está aqui, gente. É uma luta, recorrendo a tudo quanto é instância jurídica para conquistar um documento que, em teoria, é público. Tem que ser público. Tinha que estar na Secretaria de Meio Ambiente e não está. E se a gente pede, tinha que ser servido e não é. Então, assim, essas comunidades que estão diretamente relacionadas, como já foi aqui com o Raul do Rei, agora a gente tem lá, a Bela citou duas aqui, que é a comunidade de Macacos e a comunidade principalmente Socorro, de Barão de Cocais, que foi despropriada da sua terra. Você simplesmente teve 30 minutos para sair da sua casa, você não pôde levar muita coisa, esses lugares estão fechados, com previsão de retorno de 10 anos. 10 anos. E as pessoas... Ah, não, mas a Vale é legal, né? Ela dá um voucher para da manhã e um pro almoço. Lá em Macacos ela está fazendo isso. Ela dá o voucher, criou um câmbio de financeiro dentro da cidade. A comunidade está em pé de guerra, porque é óbvio. Porque todo mundo lá vivia de turismo. Vocês conhecem Macacos? Todo mundo tinha uma pousadinha, ou produzia um trem, ou alugava de couchsurf, ou sei lá. E aí não, agora só o cara da mercearia que ainda ganha dinheiro, que é o voucher que ele recebe da comunidade, a Vale reembolsa ele. Isso cria um ambiente de disputa, de guerra, é perverso, isso é tortura.
Isso é tortura. E aí depois a gente até veio no carro assim, mas a construção da Nova Bento? Nova Bento? Isso existe, gente? Vamos fazer um novo Venda Nova? Vamos fazer um novo Santa Teresa? Vamos fazer um novo Pampulha? Isso não existe, gente. Isso não existe falando de Belo Horizonte que tem 100 anos. Isso vai existir numa comunidade como Socorro? Isso vai existir numa comunidade como Macacos? Não vai existir. Não vai existir numa comunidade como Bento Rodrigues? Não vai existir. Isso não existe novo. E aí todo mundo que está nesse rolê da mineração é que tem uma limpeza mesmo de cultura. Você teve um rompimento em Macacos no início dos anos 2000. Quem lembra disso? Ninguém lembra disso. Por que ninguém lembra disso? Tem um porquê de ninguém lembrar disso. Como que ninguém lembra de um rompimento que deve dar assim, em linha reta 30 quilômetros do centro da cidade? Porque tem uma coisa de limpar a cultura. Então, uma pessoa estava contando que as pessoas da área da ação social, quando rompeu lá Brumadinho, que elas chegavam para as pessoas, os atingidos, imediatos, de correndo de feijão, falavam, não preocupa não, daqui a pouco a gente limpa tudo, pinta tudo de novo, vai estar ótimo. E aí é óbvio que se você limpar tudo, se você pintar tudo de novo e ficar tudo ótimo, ninguém vai lembrar. Isso é óbvio. Reza a lenda que a Igreja Católica tem sucesso porque ela não deixa ninguém esquecer. Ela não deixa mesmo. Tem missa de manhã, de noite, em todos os bairros. Todo mundo tem que lembrar que o cabra morreu na cruz, entendeu? E é isso, é um exercício de memória. A gente no Candarela faz o ato todo ano do rompimento de Mariana. O último que a gente fez ano passado, não tinha quase ninguém. E as pessoas perguntam assim, mas por que vocês continuam? Eu falo, porque não pode esquecer. A gente tem que continuar lembrando as pessoas. É a nossa memória. A gente só evoluiu enquanto sociedade porque a gente começou a registrar as coisas. É por isso que a ciência valora tudo enquanto metodologia científica no acúmulo. Por que você está registrando? Só tem validade, registro periódico. Aí, por exemplo, se é uma coisa técnica, você está avaliando água, tem que ter uma periodicidade num tempo médio para você concluir. Então, se você faz isso com a cultura, se você fizer isso com a história, você também vai perder. Aí limpa tudo e aí amanhã não tem mais nada. Tem, gente, é grave. Nós chamamos Minas Gerais. Tem um município aqui do lado que tem silicótico até hoje. Silicose é uma doença que dá pela aspiração de solúveis, sólidos, micropartículas que vão enrijecendo o pulmão da pessoa e a morte é o único caminho que sobra, não há tratamento. Vai enrijecendo até a pessoa perder a capacidade de respirar e morrer. Raposos têm a cor roxa na bandeira por causa das viúvas de silicose. Raposos não fica a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Por que a gente não lembra disso? Por que a gente não está falando disso? Por que isso não está na escola? Então, eu queria deixar essa reflexão, porque a gente precisa começar a pensar de fato nessas coisas. A gente não começar a pensar de fato nessas coisas, construir um caminho novo de transição, que é o que a gente almeja. Tem que ter uma transição. Porque, independente economicamente da migração, a gente não é. Uma cava grande, com uma operação grande, contrata no máximo 300 pessoas. 300 pessoas e dessas que isso é dado público. Em porcentagem, no mínimo 70% é terceirizado. Não é funcionário fixo da mineradora. E a maioria que não é fixo são os de baixo de piso, né? Então são as pessoas que estão mais diretamente ligadas aos impactos, sofrendo diretamente essas consequências. É a galera que está lá na mina. Então, se a gente não começar a refletir, criar o caminho vai ser impossível. Impossível.
impossível e o caminho é emergente. Esse caminho, ele sobrepõe as coisas. Porque uma barragem de 50 milhões de metros cúbicos acabou com a bacia do Rio Doce. No Paraupeba, vazaram pouco mais que 12 milhões de metros cúbicos. Acabou com o Paraupeba. Maravilhas, que a Bela estava falando, tem 100 milhões de metros cúbicos. Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso e falar sobre isso. Conversar sobre isso. O povo fala assim, mas aí todo mundo tem que virar militante? Claro que não. A gente não está falando da diversidade. A diversidade é isso. Vai chegar alguém aqui no seu bar e você vai conversar com ele sobre isso. Vai chegar a professora na escola, ela vai conversar com a aluna, ela vai conversar com a avó do aluno também. Você vai, o motorista do ônibus, do trocador, o cara do Uber, eles adoram conversar de política, devia estar conversando de mineração. Concorda? Porque tem que ter diversidade de atuação. É disso que a gente está falando. Diversidade não é que você é preto, o outro é branco, o outro é cinza, o outro não sei o que, não. É diversidade de linguagem, de lugar, de ofício, de ação, de construção, de processo. É diversidade de verdade. É tudo isso que a gente é, do jeito que a gente é, aonde a gente está. Então, queria dizer isso para vocês. Estou feliz de falar para Belo Horizonte. Para falar para vocês. Bom, gente, vamos começar agora a abrir para participações. Eu queria dizer assim que nós estamos na 49ª terça esquerda. Eu assisti quase todas. Teve uma ou outra que eu perdi, assim, mas 2 ou 3, sei lá. E estou convencido que essa daqui é certamente uma das mais importantes. O conteúdo é assim, um conteúdo que a gente realmente tem que se esforçar para multiplicar, assim, cada um de nós aqui levar para 3 pessoas, 5, 10 e essas levarem para outras, porque não tem como ouvir isso e não ficar chocado, né? Acho que eu estou mais triste que os cruzeirenses, que acabaram de ser eliminados da Libertadores. Mas eu tenho uma pergunta e eu vou aproveitar que, como eu que estou controlando o microfone, eu posso falar primeiro. E porque tem muito a ver assim, com as questões que a Janine estava falando no final. Enquanto vocês começaram a falar, eu fui pensando algumas coisas e pesquisei aqui rapidinho. E eu vi o seguinte: a Vale, ela lucrou em 2018 cerca de 25 bilhões e meio de reais, 25 bi e meio em um ano. O PIB de Minas Gerais é de cerca de 600 bilhões. E aí, para a gente comparar, o valor de mercado da Vale, eu achei aqui super rápido, num momento que teve uma alta assim, nas ações e tal, mas só para ter uma noção, em fevereiro de 2017, com um valor que foi alcançado nas ações da Vale, ela teve um valor de 186,61 bilhões, que dá cerca de 1/3 do PIB de Minas Gerais. Então, uma coisa é a gente falar de uma empresa, outra coisa é a gente falar de um estado do tamanho de Minas Gerais, que é um estado dentro do Brasil, mas é maior que muitos países do mundo. Do tamanho da França, se não me engano. Então, assim, é só para a gente ter uma noção das dimensões do que a gente está falando. Só que eu fui pesquisar também, assim, ouvindo essas coisas, eu pensei, será que isso vale a pena? Né? Será que a gente está tendo alguma... Será que realmente o estado de Minas Gerais precisa de explorar a mineração? E aí eu descobri o seguinte: uma notícia aqui do estado de Minas, falando que os royalties da mineração serão recorde no ano de 2018. E aí, ele fala que a arrecadação da CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, ou seja, um valor que é pago para compensar
a tragédia, a exploração, que está no nome, no ano que eles estavam projetando um recorde, seria de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais para um estado de Minas que o PIB é de 600 bi. Sabe, para que a gente está fazendo isso? Então, assim, foram coisas que eu fui ligando esses números, pesquisando aqui rapidamente, porque a minha pergunta mesmo, eu queria colocar esses números, colocar essas perspectivas de tamanho, principalmente ponderar assim, o tamanho de Minas Gerais em relação ao tamanho de uma empresa. Que hoje em dia está muito em voga o discurso do Estado mínimo, né? Os liberalzinhos aí que os caras não, enfim, ficam falando de liberalismo, não sei o que. O próprio liberalismo, na raiz, ele pressupõe instituições reguladoras muito fortes. Porque o liberalismo deles é assim, você tem autonomia, você tem liberdade para agir na esfera econômica, mas se você fizer alguma irresponsabilidade, você vai ser severamente punido. E quem que vai punir? É o Estado, né? Só que aí quando a gente avalia, o Estado, ele é uma coisa que hoje em dia ele é muito menor do que a instituição que ele pretende fiscalizar. Então, e isso, o resultado disso, né, é colocar assim, um perna de pau igual eu para marcar o Cristiano Ronaldo, sabe? É totalmente ineficaz, não vai dar certo. Então, aí eu queria provocar sobre isso, essa dificuldade de como que o Estado consegue regular, ou se é que o Estado tem alguma capacidade de regular isso, e se realmente vale a pena para o Estado de Minas Gerais toda essa tragédia para a gente receber 3 bilhões por ano no ano que foi o recorde de arrecadação. Então, Adriana, essa pergunta aí, acho que ela é essencial responder para a gente desmistificar mesmo a mineração em Minas Gerais, né? E, de fato, essa empresa, ela, em muitos casos, manda mais que o Estado. Em muitos municípios, quem governa é a Vale, e no nosso estado a gente percebe, passa governo de esquerda, passa governo de direita, eles estão submissos ainda à Vale, né? E aí é importante dizer, assim, que esses índices de arrecadação minúsculos, ridículos, que além de não gerar emprego, vão quase que totalmente ser exportados no seu valor bruto, não pagam impostos. Desde a promulgação da Lei Candir, que minério de ferro não paga imposto no nosso estado. Então, o estado não arrecada os impostos. Quem arrecada os impostos são os municípios pelo dano causado. E mesmo assim, é muito menor do que o que se destrói de economia nesses municípios, né? Gera uma economia de dependência nos municípios e não faz nenhuma arrecadação para o estado desde a Lei Candir. E a Lei Candir é uma perversidade, gente, porque se for pensar, né, o Estado não arrecada com a mineração. Sem arrecadar, ele diz que está quebrado e que, portanto, não vai fazer os repasses para os municípios. Os municípios, de mãos atadas, dependem de empresas como das mineradoras para poder repassar o CEFEM, que é um trocado. É uma moeda, não é nada para cá. E nós estamos aqui em Belo Horizonte brigando para que a gente tenha novas alternativas da Copasa, porque é uma empresa pública de capital aberto, mas ainda é uma empresa pública, né? Nós estamos brigando para que a Copasa seja reparada de forma que todo mundo tenha um abastecimento, como uma das soluções para a Lei Candir, para resolver o regime de recuperação fiscal do Estado, é justamente vender a Copasa. Então nós estamos lutando. Eles vão vender as empresas, Copasa e CEMIG, isso vai ficar no capital privado e nós vamos continuar cada vez mais submetidos a um regime em que a água é tratada como mercadoria, né, seu Mano? A gente estava conversando disso hoje, né? Eles poluem os rios não é só porque a alternativa é mais fácil, é porque a água pura tem que ser comprada. A água pura tem que ser comprada. O seu Mano falou isso ali fora. A
Achei que era importante trazer para cá. Então, isso é uma realidade muito grande. E aí, sobre a capacidade do Estado de fiscalizar as empresas, né? Essa foi uma das questões que a gente fez, né? Quem fiscaliza as mineradoras? Quem diz se uma barragem está segura ou não? Quem que vai dizer quais são as condicionantes que ela tem que cumprir? Em geral, são empresas contratadas por ela própria. É um modelo de autofiscalização que é, na verdade, o câncer de todo o sistema. O modelo de autofiscalização. E aí a gente fala, não, mas beleza, mas tem que ter um órgão público que fiscalize a autofiscalização. E a gente recebeu na CPI a Agência Nacional de Mineração. Todo mundo empurrava a responsabilidade para ela. Ela não tinha respondido nada da CPI. Sabe o que eles falaram pra gente? A gente tinha um funcionário responsável por fiscalizar as quase 500 barragens em Minas Gerais. Agora, depois de Mariana, nós passamos agora a ter 3 e 2 estagiários que a gente vai ver se tem condição de responder as perguntas da CPI. Ou seja, a Agência Nacional de Mineração se exime da responsabilidade de fiscalizar. O Estado joga essa responsabilidade para a Agência Nacional e, enquanto isso, as empresas ficam na farra da autofiscalização, fazendo o que querem. Não existe nenhum tipo de controle para a atividade de mineração no nosso Estado hoje. Não existe. Acho que isso é importante falar. Só complementando a fala da Bela, que para continuar no Estado, a gente participou enquanto articulação e movimento da construção do texto do PL Marginal Nunca Mais, que é a legislação que a gente tem hoje de segurança de barragem no Estado, que está sendo considerada por mim e por meus pares ambientalistas como assim, a maior vitória que a gente teve, talvez na história, não nos últimos anos. E dizer que o Estado, o Executivo, diz que está com muita dificuldade de normatizar para executar as ações previstas lá, porque não estava previsto no formato do Estado. A gente fala, claro que não. Porque se a gente aprovasse e propôs alguma coisa que vocês fariam com o pé nas costas, não seria uma mudança de mundo, né? Ia ser uma reforma, uma costura, um remendo em qualquer coisa que não ia levar a gente para uma mobilidade melhor. Então, assim, falando da regulação, né, de Estado, qual é o papel do Estado, para mim, enquanto discurso, o que eles falam, quanto à regulação, é isso, e é histórico, assim, o nosso secretário de Meio Ambiente, ele alegava, antes do rompimento de Brumadinho, que as empresas se autorregularem era ok, porque elas tinham capital moral para isso. Só que já tinha rompido Mariana, só que a gente já tinha tido o histórico de 5 rompimentos do Estado. Que capital moral é esse? Que capital executivo técnico é esse que não está empenhado em nada? E aí, passando na autorregulação e falando uma coisa de mercado, a gente fica numa loucura de se multiplicar nas ações para poder tentar barrar essa loucura. E tem a questão de que ela é uma empresa que tem capital comercial previsto em bolsa de valores, né? Existem ações, essa empresa ela não tem só o lucro passivo, né, de matéria, ela tem um lucro que vem de papel, que vem de bolsa. E aí, pesquisando essa loucura, porque a gente tem ativistas muito empenhados nisso, fazendo articulação, comprou o mínimo de ação da Vale que você pode comprar e está indo nessas reuniões e contratando lá e colocando que você tem que entrar em ata. E aí eu entrei numa loucura, tipo assim, cara, alguém tem que conseguir responder economicamente como é que a gente faz. E um economista, especialista nisso, me respondeu o seguinte, a ação da atividade extrativista minerária, ela já está no bolsão das ações a nível, né, econômico e internacional sempre, como uma ação de risco. Então, quem compra esse tipo de ação já sabe que existe risco e que, portanto, essas pessoas dificilmente podem ser sensibilizadas. E a outra questão que ele colocou foi o seguinte, são pessoas que não têm vínculo com o capital, são simples investidores e que, na maioria das vezes, nem sabem que existe risco, fazem parte de grupos, né? Que é aquele
maior e começa a aplicar. Então, a maioria das pessoas que investem no setor não sabe nem que está investindo. Ou se sabe, não tem vínculo real. Então, assim, sensibilizar esse tipo de mercado é quase que impossível. Porque a pessoa não tem vínculo afetivo. Ela não tem conhecimento da causa completa. E gira em torno de coisas que são subjetivas e as previsões que são jurídicas, administrativas e financeiras, elas estão todas pautadas em materialidade. É muito complicado. Se você tem as duas coisas que podiam se regular sendo construídas em objetos diferentes. Porque se trata disso. O mercado ele é construído em coisas subjetivas. A justiça é construída em coisas objetivas, coisas materiais. Você só prova que alguém matou alguém se você achar arma. Se alguém falar, é material. Se não for material, pode até vir alguém e falar, mas aí não achou a prova, porque tem que ser na materialidade. E o mercado não. O mercado está em cima de coisas que são subjetivas. Que são no campo de pensamento, no campo de... Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a falar para pensar, então, qual que vai ser a proposta. Se é o lado de lá que tem que caminhar para a materialidade ou se é o material que tem que caminhar para o subjetivo. Mas essa regulação não vai funcionar jamais, porque não pauta em cima das mesmas coisas. Bom, obrigado. Nós temos mais duas pessoas aqui que querem fazer perguntas, a Marcele e o professor Ricardo Andrade. Então, eu vou passar primeiro para a Marcele e depois o Ricardo. Boa noite, companheiras, companheiros. Vou falar rápido, tá? Prometo. Eu agradeço imensamente a vocês, meninas, né, que falaram de uma forma que, apesar de ser um assunto desesperador, tiveram uma didática muito boa. Agradeço o Purinho, eu gosto imensamente desse movimento. Eu queria fazer uma pergunta no sentido de barrar isso, né? A gente tem ouvido falar sobre o movimento no Cerro. Eu não sei como que está, realmente estou falando como leiga, e na Serra da Piedade, tá? Uma coisa que você falou, Bela, sobre a questão de popularizar esse discurso, e hoje vocês fizeram isso com primazia, assim, de tornar isso acessível. E eu sou professora de História, eu sou diretora do SINDIUT, do Sindicato dos Professores, represento Ribeirão das Neves. E a gente tem pautado muito, buscando essas informações e lutando por diversas pautas. Hoje a luta é cada dia, né, gente? Uma coisa nova. Então é desesperador, sim. E aí eu vou falar uma frase aqui, copiada, que na Revolução Francesa os temas eram liberdade, igualdade e fraternidade. E aí parece que a direita foi muito para a questão da liberdade, a esquerda ficou muito voltada para a questão da igualdade e deixaram de lado a fraternidade. E tudo isso que vocês falaram hoje me fez lembrar essa questão. Porque o fato de Mariana, todo mundo ficou chateado, o de Brumadinho assombrou um pouco mais, porque cada um de nós conhecia alguém que foi afetado pela destruição. Mas eu acho que falta essa sensibilidade. Então, por mais que você fale, olha, pode acontecer de ficar sem água. As nossas águas estão sendo contaminadas, as pessoas não atinam para isso. É muito complicado. Eu vou contar um relato rapidinho aqui que eu fiz em sala de aula. Eu dei uma aula sobre a Era dos Metais, na pré-história, e fiz um link com a mineração. Aí estudei como é que é o processo, expliquei para os meninos. Eu tenho um canal no YouTube, hoje eu não estou pedindo visualização, tá? Estou só contando. E aí eu gravei com os meninos, eu não filmei eles por causa do direito de imagem. E foi muito bacana, no final a gente leu uma carta, né? Uma homenagem para eles bateram um pau, aquela coisa toda. E aí de lá saiu uma ideia, eles estão escrevendo cartas aos atingidos. Coisa mais linda. Lindo deles, sabe? Então, assim, são vários alunos, eles estão escrevendo. E aí, fazendo 6 meses, né,
a gente não chama de acidente, a gente sabe que foi crime, do crime da Vale. Então a gente tem que estar sempre resgatando isso. Todos os meses, né, aniversário não posso falar aniversário, mas homenagem a essas pessoas. Então a gente tem que buscar essas maneiras. E aí eu vou buscar uma outra frase que eu gostei muito, que eu ouvi um dia desse aí, que a análise nossa é muito pessimista, mas as nossas ações têm que ser otimistas. Então a gente sai daqui fortalecido de encontrar pares na nossa luta, mas a gente tem que buscar ações positivas no sentido de barrar isso, porque já é séculos que a gente vem assistindo a mineração destruindo o nosso patrimônio brasileiro, e pensar ações, né? Então eu queria perguntar como barrar, né? Não sei o que é. E o que fazer, né? O que a gente pode sair daqui como proposta? E eu gostaria muito de convidar vocês. A gente tem um movimento parecido lá em Ribeirão das Neves, chama Ribeirão da Resistência. A gente só fez um até hoje. A gente vai fazer outro agora dia 8 de agosto. A gente vai fazer em bares também, mas a gente não vai ser só num bar, né? A gente está tentando fazer as regionais. E o tema vai ser sobre a questão da reforma, os impactos da reforma na sociedade de Ribeirão das Neves e a importância do movimento de rua, da gente ir para os atos e mobilizar a comunidade, né, a sociedade. Novamente agradeço o Curinha, agradeço o Breno, muito obrigada. Eu ia fazer essa pergunta também sobre economia, então muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês e eu quero contato depois para a gente combinar de levar vocês lá. De Ribeirão das Neves. Como já estava ficando mais tarde, a gente teve agora, tinha as duas inscrições, a Marcela e o Ricardo. E aí tivemos mais duas, o Gabriel e o Orlando. Então, eu vou pedir o Ricardo para vir, a gente faz as duas, a da Marcela e do Ricardo, vocês comentam, aí a gente passa para eles e eles fazem a última participação e a gente finaliza, tá? Pode deixar. Boa noite. Na verdade, mesmo assim, depois da aula, né, que a gente está tendo aqui, né, com essas falas, da vontade de estender mais sobre essa questão, até mesmo da participação dessa questão das pessoas na vida da Vale mesmo, né, em termos de bolsa de valores, como que é essa questão de pertencimento. A ideia mesmo que eu gostaria que vocês falassem um pouco mais é sobre esclarecer para nós aqui como que seria a chegada mesmo, né, da proximidade em Belo Horizonte, porque quando a gente está distante desse problema, acaba que a gente não se sensibiliza tanto, como que afetaria, por exemplo, essas barragens que estão mais próximas, né? Foi dito sobre a questão da falta d'água. Até que ponto elas atingiriam, em onde, em regiões de Belo Horizonte mesmo, que chegaria, né, que foram até mesmo identificadas por vocês duas dentro da CPI, né, desses outros processos que vocês participaram, né, para mostrar mesmo que nós seríamos atingidos mesmo, né? Foi dito aqui que Brumadinho sensibilizou, porque conhecíamos pessoas, ou nós mesmos teriam pessoas conhecidas que têm sítios ou alguma coisa lá, e que na verdade esse processo é muito mais real do que a gente tem conhecimento, né? Não só mais Para grave, esclarecer, muito mais grande. Faltou água na sua casa, você vai no supermercado ali e compra um galão. Esses dias Nos a gente passou por nos hospitais, nos presídios. a gente passou por um processo assim do rompimento de uma adutora aqui em Vila Nova, e um dia e meio sem tomar banho foi terrível, né? Então a gente está meio próximo disso aí. O meu é rapidinho. Agora a gente vai responder, fica para o próximo bloco, para não aglomerar muito, não é isso? Marcele, Cerro e Piedade. Cerro é uma questão de sanha mesmo, eles não estão desistindo desses empreendimentos que eles planejaram.
teve algumas brechas e é um setor que não negocia nada, não negocia nenhum território. Quando a gente encontra com eles em audiência pública, aí a gente fala, cara, você quer criar um consenso comigo, mas você não cria consenso. Porque tem que ter áreas livres de mineração. Nem isso você está abrindo mão. A gente pede, às vezes, só a terra do Candarela, fala, cara, é o único lugar que você não fez nada, não faça. Tem um aquífero lá, não negocia. É a segunda Carajás dele, o empreendimento pretendido para Candarela é Apolo. Segundo a Vale, a segunda Carajás do Brasil. Se vocês leem a revisão de lei EIA, porque eles apresentavam com EIA, e aí foi barrado, e agora eles tiveram, é uma ferramenta que também a gente não conhecia ainda, o licenciamento, eles apresentaram uma revisão de EIA, e como por coincidência, veio antes de uma DN que regulava isso, está valendo. Eles seguem da parte de licença de onde está, para começar desde o início. Então, assim, é um setor que não negocia. E no caso da Serra da Piedade, que já tem tombamento, esses lugares que já tem algum tipo de protetiva, né? Seja um parque nacional, federal, estadual, ou seja uma unidade de conservação, ou uma área de proteção, topo de morro é área de proteção. Naturalmente, isso está previsto na legislação. Então, é uma área que eles não poderiam mexer, é uma PP. A margem do rio é uma PP, a nascente é uma PP. E nada disso segura eles. Mas quando você tem alguma ferramenta que barra mais, como é o caso da Serra da Piedade, da Serra do Curral, você já tem um tombamento estabelecido, eles estão usando agora um mecanismo jurídico que é PRAD, é um plano de recuperação de área degradada. Eles escolhem um lugar que já foi minerado e alegam que eles vão fazer um PRAD. Passando, inclusive, da TV. Exatamente. E aí é em todos os lugares isso. Na Serra do Curral, aqui dentro de Belo Horizonte, a gente tem uma questão de uma mineradora chamada Empabra, que vem desde meio de 2000, falando que vai fazer um programa de recuperação ambiental ali, e a gente acompanhando e monitorando, só cada mais. E não planta nada, e não repõe nada, e não corrige solo, e não faz nada. E não, mas agora vai vir, agora vai vir, agora vai vir. Eles só negaram a informação, eles apresentaram um projeto de recuperação nesse PRAD, um projeto a nível municipal, e aí eles forçaram, quando eles perceberam que eles iam ser caçados, para isso e para nível estadual. Porque eles estavam beneficiando em Sabará e escoando para Nova Lima, acaba em Belo Horizonte. Subiu a nível estadual. Aí a Secretaria de Meio Ambiente virou para eles e falou, ok, me apresentam o PRAD. Eles apresentaram o mesmo PRAD e fizeram um Photoshop na quantidade de minérios que eles iam extrair. Isso está sendo judicializado. A própria Secretaria já entrou com todos os processos administrativos contra. Eu sou conselheira do Parque do Baleia, que é vizinho dessa mineradora. A gente vai entrar com um processo também jurídico, coisa de justiça. Eles não têm capital moral para continuar executando qualquer coisa que seja, porque eles fraudaram um documento, né? Então, respondido, acho que como faz nesse caso, o que eles estão fazendo, né? Como que faz para barrar? Eu sou nova, né? Aí todo mundo fala assim, por que você escolheu fazer isso na sua vida? Primeiro porque minha mãe é ambientalista. Então é uma coisa que eu fui enredada, assim, é uma criação mesmo. E para além disso, depois que você se aprofunda, não sobra muita coisa para você fazer também, entendeu? Dada a emergência, a magnitude das coisas, você também fica com uma responsabilidade. E se você for uma pessoa responsável, você não vai largar. Você vai dar um jeito de enfiar aquilo na sua vida de alguma forma. Para mim, porque isso é pessoal, como que você barra? Porque o processual, ele depende do social. E falando socialmente, é aquele negócio que toda religião fala, enquanto um sofrer, todo mundo vai sofrer. O que vai curar o mundo é educação. É educação. Porque enquanto alguém estiver numa situação de fragilidade, todos nós estaremos. Porque um funcionário da Vale, ele está em uma posição de fragilidade.
ele está numa posição de fragilidade econômica, ele está numa posição... Aí a gente pode questionar pessoalmente se o valor que ele quer receber de salário precisa ser esse. Se a vida, né, a qualidade de vida que ele escolheu precisa ser essa, mas isso é pessoal, você entende? Isso não é social. Sou eu dizendo ao outro que ele não precisa ganhar 7 mil. Se ele ganhasse 2 fazendo uma coisa que fosse catar papel, era mais digno. Isso é um parâmetro meu. Então, para a gente recuperar essas pessoas, que é um trabalho de educação, e é independente se é uma pessoa que vem de uma classe, né, mais baixa ou de uma classe mais alta, continua sendo educação. É assim, eu brinco que a gente é mal educado, mal nutrido e mal informado. Se a gente fosse bem educado, não tinha machismo. Não tinha. Assim, você começa cometendo um ato falho dizendo que você é bem educado. Se fosse bem educado, a gente não tinha esse problema social que é gravíssimo. Então é uma coisa de educação. Pensar na mulher como um direito igual é educação. Isso não tem outra razão social para existir. Mal informado, porque, né? Não precisa nem eu exemplificar. Não precisa. Até mesmo porque, mesmo quando você vai dar uma informação, você fala do seu jeito. E falar do seu jeito requer que, né, e pressupõe que isso é um ponto de vista. Isso não é a informação. A informação requer muitos pontos de vista. E mal nutrido. Porque, né, se você comer só arroz com feijão, a gente estava conversando disso outro dia. Quando eu era criança, eu sou de uma comunidade carente, fui criada na Zona Leste, assim, a gente morava numa favela ali no Pompeia, e a gente lembrava muito de sempre tinha uma mãe pedindo algum alimento para suplementar. Tinha muito caso de criança com desnutrição. E aí, hoje não tem mais, não é comum meninos, assim, de, sei lá, 4 a 10 anos terem isso. E aí você pega qualquer biscoito porcaria, tem lá complemento de vitamina B, complemento de... Isso é alimentação? É porque esse problema passou, que então a gente agora está bem alimentado? Então, assim, é educação. Para mim, é o seguinte, como que barra? Eu sou pequenininha, eu sou Gianine, eu só tenho CPF, não tenho CNPJ, então eu vou fazer o que eu posso, na escala que eu posso, com a energia que eu posso, do tamanho que eu sou. E aí o que você vai fazer? Se todo motorista de transporte, e aí, seja o táxi, o Uber, o ônibus, estivesse falando de mineração, ia ajudar bastante. Se todo professor estivesse pautando isso dentro da escola, que isso entrasse para a grade curricular, que a gente tratasse isso com a seriedade que se tratar dentro de escola, já ia resolver bastante. Então, medida tem para todas as áreas, porque é uma questão de informação. A educação é uma questão de informação. E, né, esse indivíduo tem que saber ouvir. Isso é uma questão de educação. Então, o que a gente faz é isso. E aí eu vou passar aqui para Não, primeiro para o Ricardo. Pelo banheiro. A gente pediu a relação na CPI dos bairros que podem ficar imediatamente sem água por causa do rio Paraupeba. Tem vários em Belo Horizonte, os principais estão no Barreiro e na região oeste. Mas isso não quer dizer nada, porque como os sistemas estão interconectados, faltando num canto, eles vão pegar do outro. Então, assim, na verdade, não tem uma informação muito precisa sobre como que isso vai afetar. Mas o prazo de insegurança, né, quando que a gente já não tem garantia do abastecimento, é a partir de março desse ano até setembro, se eles entregarem, e a qualquer momento, se houver outro tipo de crime envolvendo barragens do Rio das Velhas. Que aí é questão de horas para a gente ficar totalmente sem água. Não sei se eu te respondi. A realidade é muito próxima. É muito próximo, tá? A pouquíssimos quilômetros daqui mesmo. Sobre a Marcélia, assim, e como confrontar, né?
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa construir é desmistificar e contrapor o consenso minerário no nosso estado. Essa ideia de que tudo se justifica porque a mineração significa desenvolvimento e mostrar que a mineração, na verdade, ela é um atraso e uma condição que impõe a dependência estrutural do nosso estado. Falar assim é muito grande, né? Assim, acho que a gente precisa mostrar isso de maneira afetiva na vida das pessoas. O que significa? Significa que um município que antes vivia basicamente do turismo, que era Macacos, tem sua economia dilacerada. Significa que a agroecologia, a agricultura familiar de vários municípios ao longo de todo o Rio das Velhas foi destruída. Significa, né, que várias atividades, todas as atividades que precisam da água, vão ser inviabilizadas. Então, eu acho que esse consenso de que a mineração é necessária e vamos minerar, ele está sendo quebrado no conjunto da população. Hoje, se você for perguntar para a população se ela aceita ou não um projeto minerário, talvez seja de maior resistência do que foi no passado. Mas é preciso manter essa memória viva. Eu acho que na primeira fala a gente falou um pouco sobre a necessidade de repetir as coisas para manter essa memória viva e para a gente combater esse consenso que tem em torno da mineração em todos os espaços que a gente puder. Aqui na mesa do bar, nas escolas, em todos os lugares, assim. Tem um segundo aspecto, que é a força das comunidades locais. Né? Ontem a gente estava debatendo estratégias e a gente debateu assim, a comunidade local, se tiver coesionada, e essas alianças, elas passam muito pelos afetos, pela memória, pela identidade das comunidades também, se elas estiverem determinadas e coesionadas para barrar a mineração, na maior parte das vezes elas barram. E a estratégia das mineradoras é tentar impor a divisão dentro das comunidades, dentro dos municípios, para dessa forma impor os procedimentos, os empreendimentos de mineração. Então, apostar numa resistência muito territorializada, localizada, é um outro ponto, né? E ver como que a gente consegue transformar esses momentos que a gente está vivendo, né? Assim, de horror, de quebra do consenso da mineração em marcos legais. O marco do projeto de lei de segurança de barragens, né, o marco do Não Nunca Mais, ele é um marco. Vai ser disputado na regulamentação que vão tentar desconstruir, mas alguma coisa ele avançou. Em Belo Horizonte, a gente nunca tinha debatido água com seriedade. Estamos debatendo pela primeira vez. Então, a gente tem que pegar muita militância nesses momentos críticos para não deixar que o consenso da mineração se imponha de novo. Igual a campanha da Federação Mineira das Indústrias estava querendo fazer, né? Dizer que é parte da nossa identidade, de que não temos outras saídas senão minerar. É mentira. Nós precisamos desconstruir essa mentira. Tá. Então, agora, já caminhando assim para o encerramento, o senhor Orlando e o Gabriel vão fazer aqui a participação deles. E aí a gente já devolve para vocês já encerrarem e daqui a pouco aí o bar também já vai servir um mexidão para a gente. Então, quem aguentou até agora, aguenta mais um tiquinho. Senhor Orlando, aí o Gabriel, se quiser, se puder falar daqui, ó, senhor Orlando, se puder falar daqui é melhor, que aí fica na filmagem ali fica melhor. Não, mas eu ia só pedir a colaboração, mas é porque na hora que ele abriu eu não entendi. Ele falou assim, eu vou abrir a mesa para as duas e depois eu faço a ação para escolher. Era essa parte. Né? Na hora que ele falou assim, eu vou fazer a pergunta para as duas e depois eu abro para debate para escrever. Mas seria muito justo, porque a gente atende em educação e atende popular, e eu não falasse aqui agora, né? Esse que eu trato aqui em educação. E faz o popular, porque você pode falar para mim e falar para um. Né? Você pode falar para mim, você pode falar para um. Né? E
Eu queria só colaborar, é o seguinte, igual eu fico pensando assim, nela, vocês, não é nada contra o Enefato, mas a gente dá vontade de falar assim, como falar para os novos. Essa é a preocupação que nós temos. Idosos falamos. Nós temos uma preocupação com isso. Né? E eu venho com muitos pensamentos para isso. Né? Eu tenho muitas ideias para trocar sobre o assunto disso. Quiser sentar e discutir, eu topo. Esse que nós vamos falar, quase você falou. Você não sabe o caminho, mas tem o caminho. Isso é que é cientista. Né? Não são os estudos que vai trazer essa ciência. Eu tenho preocupação muito. Digo que, por exemplo, o que é fácil? É muito fácil nós manipular. É o que os grandes fazem com os pequenos. Vamos se matar. Sabe como é que se prepara? A gente vai pensar, isso é o meu pensamento. Quando o cara está no desespero, deixa que se dana. Eu nem mata ele. É um caso para pensar. Eu só estou colocando isso assim só para aliviar, cantar aliviador. Quando eu fico nervoso, eu saio para fora. Vocês viram quando é? É porque eu fico muito bravo. E eu sou bravo. É isso. E educador que a gente fala, é isso. O professor tem vez tem que ser manso. Mas o professor tem que ser bravo. E professor não pode ser manso, não. Eu sou contra essa lei que está dada aí, que os professores têm que beijar. Meus dias estão apanhando. Deus é fácil. Mas parabéns para os professores. A livre sofreu, não é o instrumento que nós temos hoje para educar. Nós vamos fazer celular e todo tipo de celular. Aqui nós põe aqui, né? Nós põe aqui, que aqui vai Facebook, aqui vai internet, para desviar a atenção de alguém. Eles não vão desviar uma, mas do jogo eles vão. Porque nós vemos essa vida de interesse. Quando você com interesse, você vai longe. Por isso que a gente se reúne, né? Quando a pessoa se reúne, não existe. Se tiver um estudo para mim, traz. Se tem um estudo que derruba a verdade. Eu quero pensar em coisas mais novas por aí. Não são coisas dadas por valores. Estou só contribuindo, não é briga não, estou botando debate não. É o mesmo cara que está discutindo. Eu não posso ensinar meu filho a trabalhar, meu filho não pode lavar uma vasilha. Aqui você vai diferir o que é ser professor. É muito mais fácil ser um professor e que eu não varrer um terreiro, lavar um prato, um capinar, estou dando 200 da vida do pensamento. Né? Só isso. Agora, o que é ser professor? Será que é o caminho? Eu pensava nisso desde quando eu ia na escola. Se eu hoje fosse para ser professor, eu não entraria numa sala de escola para ninguém. Eu não dava uma escola hoje. Quem quiser, aprende. Os instrumentos aí podem aprender para que professor? O professor vai lá, o governo não quer pagar, o governo não paga o professor. Eu vou ficar estudando, fico usando de graça para tomar porrada. Eu estou sendo maneiro, tomar tiro. É só raciocinar no pensamento. Mas a gente tem muito para contribuir contra isso. Se quiser topar com a gente, vamos sentar à roda de discussões para saber como é que a gente dá, como é que a gente quer, como é que a gente pensa. A gente está aí para colaborar com os novos. É fácil. Você dá eles, deixa que eles briguem sozinhos. No caso que a Bela diz, o negócio da água. Nós vamos pensar que várias manias, se eu estou bebendo essa água amanhã, se eu vou dar oportunidade para alguém de outra. Que é o que nós estamos falando, nós vemos um momento de ganância. É não pensando nos outros ou nos outros. Né? São isso que nós estamos vivendo. E passa. Mas se a gente tentar ter mais humildade, nós vamos chegar lá. Então, só contribuir, não é briga, não é debate, não é toque, nem nada, né? É só para a gente refletir, o pé no cara que falou aqui.
Israel precisa socializar, mas não só socializar, né? Tamanho do município. Tantas coisas já foram para lá. Precisa diminuir o trabalho para diminuir o Ribeirão das Neves? Pois é, é bom importante falar isso, é igual que nós falamos. Pouco tempo aqui, 2010, eu cheguei agora aqui, eu sou estranho. Mas foi 2010, 2008, 2012, que me debater Vila Nova. Certo? Desapropriação da parte PPB. A gente estava no transtorno. Conheço um vereador que a gente chamou uma audiência na Câmara do Vereador, que veio lá, estava indo, para apontar o que é Vila Nova. Vamos falar para nós que é Vila Nova. Eu sou daqui dessa redondeza, nasci aqui ali, trabalhava na frente, no meio dessa bola. Eu nadava e andava ali. Quando enchia, quanto mais enchia o solo, mais gente nada. E é isso. Ribeirão das Rosas, agora estou ali no lado. Estou no lado de Ribeirão das Rosas. Né? Eu sou criado ali no Lagoa. Então não preciso nem me contar nada de neve. Não criado ali com também, não preciso nem me contar nada. É isso. Mas nós estamos aí para somar. Vamos lá. Oi, gente, vocês estavam falando de uma lembrei de negócio, é importante falar para onde tem que ir. Tem que andar para lá, então tá. Não sei se vocês sabem, mas uma das últimas áreas verdes que tem aqui em Belo Horizonte, as grandes áreas verdes que tinha em Vila Nova, que é o Parque Estadual Serra Verde, e nesse final de semana eles vão estar organizando o circuito Parque Estadual Serra Verde. Vai ser agora sábado, dia 13, no período da manhã. É gratuita, mas é necessária inscrição. Aí tem o telefone deles lá, que é o 34555266. E tem a página deles no Facebook, que é Parque Estadual Serra Verde. Sempre que eu chamo eles respondem, então eu acho que eles são meio oficiais. E eu acho que eu vou, então, acho que é uma oportunidade de conhecer essa vertente, que tem aqui em BH, aqui na região. Então, como mobilizar a juventude, né? Ai, eu me sério. Todo movimento, eles falam, né? Movimento para funcionar tem que ser trabalhador e jovem. Eu fiquei até bem emocionada essa manifestação que teve, a última dos estudantes, me emocionei bastante. Eu fui e eu estava de bicicleta, então eu tive que ficar um pouco mais distante, não podia embrenhar lá no meio. E fiquei emocionada mesmo, assim, todo mundo que eu encontrava estava emocionado, todo mundo que eu encontrei no dia seguinte estava emocionado. Agora, saber como faz isso, eu não sei. É dia 13 de agosto, né? Já gostei da dedicação. Eu acho que eles estão participando de uma mobilização ativa dos professores, né? A pauta é geral, né? A pauta é pelo desmonte, aí entra tudo. Inclusive a questão da geração, das privatizações, desse regime de recuperação. Tem com os trabalhadores e os costos da educação e agora, a sedução, porque né, a gente estabeleceu parâmetros de amor, de afeto, que venham essa sedução, né? E aí você vai ter Adorno, vai falar disso e tarará, e eu não consigo entender nessa geração que está jovem, né, sei lá, de 15 a 25 anos, o que seduz eles para além do comercial. Porque tem uma sedução óbvia, que é essa coisa de midiática, né? No meu minuto de fama, que se Deus quiser vai virar minha vida de fama, né? Agora, isso para mobilizar para um movimento da magnitude, assim, do setor extrativista, eu não saberia te dizer. Eu acho que a gente precisa começar a pensar em linguagem, né, na completude mesmo, o que linguagem quer dizer,
como que alcança eles. Tem um fórum que chama Fórum São Francisco, que financiou o menino Euler, grande parceiro nosso, meu amigo, e ele fala assim: você não tem o telefone da Gisele Pintinho, não? Se a gente ligar para ela e pedir para ela gravar um vídeo falando do nosso seminário, eu tenho certeza que eles vão vir. Então, assim, como que faz para além disso? Porque tem caminhos óbvios, mas eles vão construir também nessa consciência juvenil a base que a gente precisa para eles usuário? Ou eles vão continuar presos nessa ideia estética das coisas? Então, é isso. E aí, você falou uma coisa muito importante, assim, o negócio é um estudo que desmonta a verdade, né? O estudo que desmonta a verdade. É maravilhoso essa frase. Você quer relatar aqui? Não, pode ficar. Gente lá de novo aqui falando. Ok? Mas isso é objetivo? Isso é fundamental para ficar? Mas fala não dá para você não vai. A minha pergunta. Nós estamos falando escuro científico para ficar. É que não vem mulher à noite, que vem acabar, que o povo acomodou. A troca de valores, nós falamos mais útil, nós não temos esse estudo científico, nós falamos que tem magia, vai com a outra. Mas o senhor falou uma coisa que eu acho muito relevante, tenho pensado muito sobre isso. Assim, a cultura, ela faz também um trabalho de educação muito brilhante. A gente tem lá no projeto Manuel uma alegoria que é a adoradora. É uma versão de peixe do boi, sabe? Ele entra embaixo e vai passando no meio da feira, e eu brinco assim que a adoradora tem um trabalho de educação ambiental muito mais efetivo e de alcance muito maior do que metade das coisas que já tem de educação ambiental. Então, acho que também pensar como desenvolver a cultura, né? O movimento do funk é um movimento legitíssimo, que está levando um tipo de horizontalidade, né? De acesso para dentro da comunidade, que só tem a assistência da polícia e da igreja. Então, é uma coisa que a gente precisa começar a conversar. Como que envolve uma temática diferente que a estética? Porque é isso. A única temática proposta é a estética, que é para além do corpo, né? A gente está preso ainda no sentido visual. É só o que eu vejo, é só o que eu prevejo, é só o que eu pego. A gente precisa evoluir, passar para outro sentido. E tal, você escutar. No caminho, a gente vai até criar eles, baseados em signos, né? De construção, de ser, que prendesse essa juventude em outros sentidos, para além da visão, né? Acho que é um caminho. Esse Orlando, eu te ouvindo, eu já puxei minha própria orelha aqui, falei, como é que a gente esquece da revolução? Porque é verdade, na verdade, a gente não vai conseguir superar o lugar do Brasil na organização mundial do extrativismo sem, de fato, uma mudança mais profunda nas estruturas produtivas e uma luta de revolução. Assim, acho que a gente não pode abandonar isso de forma nenhuma, né? Assim, não é só que o Estado não fiscaliza. O Estado capital é o modelo que minera. Então o Estado não vai fiscalizar porque ele participa da empresa minerária. Porque a empresa minerária é parte constitutiva do Estado. E se a gente não transforma esse Estado capital, também não há muita outra saída. Só que hoje a revolução, e aí só com isso eu termino, né? Eu sinto que apesar da gente estar muito potente, e aí eu vejo na juventude hoje uma nossa maior potência, produzindo as ocupações das escolas, as ocupações culturais, que a gente assistiu das Funartes e dos MINCs pelo Brasil afora, mas a gente assistiu ela também agora nas grandes tsunamis da educação, então não dá para dizer que é um setor que não tem se mobilizado, é o setor hoje mais mobilizado, né? Essa juventude tem tido
ainda alguma dificuldade de dialogar com construções históricas da esquerda. A luta contra o extrativismo é uma das construções históricas. Né? Existem várias, existe aí, eu acho que se manifestou muito forte em 2013, mas que vem depois, né? Uma fissura de linguagem, de método, de construção e de projeto político. E eu acho que a gente vai ter que reconstruir um pouco isso tudo para dar conta de sair da defensiva, das frentes conjunturais, das manifestações contra a retirada de direitos e projetar um novo projeto de sociedade. Um novo projeto de sociedade. Isso vai depender de uma renovação dos sujeitos. Não dá para ser só a classe trabalhadora sindicalizada para consumir um celular enquanto a comunidade tradicional é massacrada. Não dá para ser com a mesma praxis de antes. A gente vai ter que pensar como que a gente supera essa divisão entre prática e ação. Entre ação e pensamento. Isso é muito importante. E projeto político. A gente parou de falar de revolução, de transformação do Estado. No enfrentamento à mineração é disso que a gente precisa falar. Qual o projeto, como que a gente vai acumular forças para enfrentar o Estado. E eu acredito muito que essa resistência, principalmente a mineração, ela é uma resistência territorial. Então, lá no Cerro, quem tem sido linha de frente de enfrentamento à mineração são as comunidades quilombolas. Né? E uma aliança entre as comunidades quilombolas, outros camponeses rurais e os trabalhadores da cidade, uma aliança regional, pode enfrentar a contradição do extrativismo. Mesma coisa que na região metropolitana. Então, foi isso aí, eu observo. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado. Senhor Orlando, o senhor quer encerrar? Nós vamos só encerrar, só para ter uma ideia, é como a gente vai ter uma linha que eu vou escrever para isso. Fala a linha do tempo ou a linha do pensamento. Nós temos que achar uma maneira, por aí, saber como fazer isso. Primeiro a gente tem que cuidar desse trem, tomar lá e decar. Esse é problema de televisão. Isso que a gente tem que pensar. Então toma lá e decar. Outra casa disso. Nós também temos que trabalhar. Vamos falar para eles aqui, é fácil. Sabe? Falar para eles aqui, eu vou falando, ninguém joga pedra em mim. Vou falar para ela, para ele lá, ninguém joga pedra em mim. Mas se eu já falar para ela diferente, para você, para ela, eu já sou professora, eu já sou advogada, e eu sou vereador. É por aí que eles estão falando. A identidade é um perigo. Mas depois a gente debate isso para você, porque a gente tem que construir que vai ficar escrito. Não ficar na emoção. Eu nunca vivi uma emoção. Eu não sei o que é moda. Eu vejo que eu falar. Eu uso moda quando acabou. Agora dá para viver na moda. Essa blusa custa 10 reais. Obrigado, senhor Orlando. Bom, gente, então nós vamos encerrar aqui a edição. O mexidão já está ali, já está esfriando. Está à disposição. Vamos aproveitar e antes de começar a seguir, só juntar aqui os heróis da resistência, a gente fazer uma fotinha legal, que inclusive nós vamos montar um evento também para a gente reunir fotos aí de todos os PCs que a gente já fez. Vai ser um arquivo, aí ó, tem um presente, eu estava esquecendo. Presente, agradecimento pela participação, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Deixa eu só cortar, viu? Vamos tirar uma foto, todo mundo. Vem cá, Vem cá. Breno, apertar concluir?